Página 45. Quem tentou vai aprender, hein? Escreva o que significam as informações dos itens A e B. A capacidade térmica de um corpo, que é o Czão, é 50 calorias por grau Celsius. Significa que para a temperatura, tô gostando, para a temperatura variar 1 grau Celsius, isso, o corpo deve trocar 50 calorias. Concorda comigo? É uma das várias formas. Significa que para a temperatura variar 1 grau Celsius, o corpo deve trocar 50 calorias de energia. Depois ele fala, o calor específico de uma substância, que é o Czinho, é 0,2 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso? Vamos ver. Isso significa que para 1 grama variar 1 grau Celsius a temperatura, significa que para 1 grama variar 1 grau Celsius, 1 grau Celsius, para variar 1 grau Celsius de temperatura, 1 grau de temperatura deve trocar 0,2 calorias. Por que eu estou falando trocar? Porque se ele recebe 0,2 calorias, 1 grama aumenta a temperatura 1 grau Celsius, mas se eu retiro 0,2 calorias, a temperatura cai 1 grau Celsius. Show de bola. Tem outras formas de responder a mesma coisa, tá? Não apaga a tua se não tiver realmente informação diferente. Isso aí era só para deixar o cara atento, né? O que é capacidade térmica e o que é calor específico. 2. Foi observado que pela manhã, em regiões litorâneas, o mar está mais frio que a areia. A água demora mais para se aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida pela areia. Interessante. Isto indica que a água pode ter calor específico maior que o da areia, calor específico menor que o da areia, estado de agregação, capacidade térmica menor que a de uma mesma massa de areia. E aí, galerinha? O Czinho da água é famoso, lembra? 1 caloria por grama grau Celsius. Concorda comigo? Quer dizer que 1 grama de água para variar 1 grau Celsius requer 1 caloria. Ele disse que a água demora mais a esfriar e demora mais a esquentar que a areia. Tu acha que o Czinho da areia tem que ser maior ou menor que 1? Menor, né? Para esfriar mais rápido, concorda comigo? Certo? Área. Então, certamente é menor que 1. Para a gente poder descobrir o quanto é, a gente poderia pesquisar o calor específico do silício. Certo? Boa parte da areia é silício. Né? O quartzo a gente poderia pesquisar também. Então, Czinho da areia, com certeza ele é menor que 1. Eu arriscaria dizer que é próximo de 0,1, 0,2, próximo disso. É isso que justifica regiões desérticas terem grandes variações térmicas, porque é fácil esquentar e esfriar a areia. Ela esquenta rápido durante o dia, vai a 40 e poucos graus. Durante a noite ela cai rápido, vai a menos 20 graus. Então o deserto é um lugar muito frio à noite e muito quente durante o dia, devido à ausência de água. Os lugares que tem bastante água ao seu redor, por exemplo as ilhas, sofrem menos variações térmicas em função de a água ter maior calor específico. Por incrível que pareça, o calor específico da água, sendo 1 caloria por grama grau Celsius, é um dos maiores que existe. Certo? É um número pequenininho, né? Mas é grande, nesse caso. Já que nosso corpo é formado 70% de água e tal, se tu tá treinando e quanto mais o teu corpo esquentar, mais caloria tu tá perdendo? De certa forma, sim. O problema é que vai chegar uma hora que, se passar de uma certa temperatura, né, o organismo pode entrar em estado de dar uma diminuída no ritmo do corpo justamente por causa desse sobreaquecimento.
certo? Mas se tu aqueceu mais teu corpo, vai gastar mais energia. Uma coisa que eu sempre tive dificuldade de me conformar é com os aquecimentos dos lutadores antes das lutas. Eles fazem um aquecimento tão intenso que às vezes dá a sensação de que ele gastou uma energia que pode fazer falta numa luta mais longa, né? Eu não me conformo com aquilo, ver o cara morrendo já no aquecimento, né? Então é uma coisa que é de se pensar mesmo. O que tu falou faz todo sentido. Galerinha, acabamos de discutir que a resposta correta é... É isso aí, menor que... O calor específico da água é maior que o da areia. O da areia é o menor que o da água. Letra A. Questão 3. Quanto à transferência de energia térmica, assinale o que for correto. Corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após recebimento de um calor num determinado tempo. Corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após recebimento de calor num determinado tempo. Isso é geral, nunca vai acontecer de corpos diferentes ficarem na mesma temperatura depois de receber calor? Ou pode acontecer uma coincidência dessa? Pode, né? Corpos diferentes podem, né? Porque esses corpos diferentes podem ter a mesma capacidade térmica. Então tu vê, né? O que ele falou parece que faz todo sentido. Mas é uma afirmação genérica demais. Será que não existe exceção para ela? E se existe uma exceção para ela, ela fica falsa. O fato de os corpos serem diferentes não pode garantir que as temperaturas deles serão diferentes, seja lá depois de que fenômeno. Certo? Então ali parecia tudo fazer sentido, mas pode acontecer de ficar igual a temperatura. Por isso eu vou colocar o falso. O que é? Me empolguei, obrigado. 04. A energia cinética média das partículas individuais está diretamente relacionado com a temperatura de uma substância. Já botaram os celulares no silencioso? Eu não. Me perdoem. Será que é notícia boa? Deixa eu ver. Boa, notícia boa. Muito bem. O depósito está feito. Ô galerinha, olha só. Lembra que teve uma questãozinha que a gente trabalhava com a amostra do gás A e B? Lembra? Aí ele falava a energia cinética de cada partícula e o número de partículas. Nós somávamos as energias cinéticas total, energia interna, e dividia pelo número de partículas. Aí a gente encontrou a energia cinética média. E aí no exercício ele falava, né? Sabendo que a energia cinética média está diretamente relacionada com a temperatura do gás, então realmente a maneira como as partículas de um sistema sacodem, a vibração, ou seja, a energia cinética das partículas está relacionada com a temperatura. E qual a energia? A energia cinética média das partículas está diretamente relacionada com a temperatura. Isso é uma verdade, nós trabalhamos em itens anteriores. Depois tu dá uma olhadinha naquela história do gás A e B que tu vai lembrar disso. Quanto maior o calor específico de uma substância, maior será a dificuldade em fazer variar sua temperatura. Foi o que a gente acabou de discutir, né? Água tem calor específico alto de 1. É mais difícil esquentar e esfriar água do que alumínio, do que areia, certo? Do que ouro, do que chumbo, do que ar, certo? Então é verdade. Quanto maior o Czinho, mais trabalhoso é esquentar e esfriar a coisa. O calor específico é de maior valor nas substâncias sólidas do que nas substâncias líquidas. Temos um contra-exemplo que é a água, né? Czinho da água, 1. Czinho do alumínio, 0,2. Certo? Czinho da areia, menor que 1 e a areia é sólida. Então, nossa discussão anterior mostra que é falso. Somatório 6. Questão 4. Todas questões leves aí, uma introdução mesmo da matéria, não tinha nada de absurdo. Um bloco metálico de capacidade térmica, Czão ou Czinho? Czão, né? Capacidade é a palavra grande, o C é grande. Calorias por grau Celsius. É colocado no interior de um forno. Este bloco atinge o equilíbrio térmico após receber quantidade de calor, 39.000. Parabéns, garoto. 39.000 calorias. Não variando seu estado de agregação. O que ele quer dizer com isso? Estado de agregação.
Isso, ele não passa, não muda, né? Se era líquido, continua líquido, se era sólido, continua sólido. Porque ao mudar o estado de agregação, o Czinho muda. O Czinho da água líquida, da água sólida ou do vapor d'água é diferente. Só por isso que ele fez esse detalhe. A variação de temperatura sofrida por esse bloco na escala Fahrenheit. E a mãe? Mamãe tá bem? Né? Porque tu vê, é uma questão bobinha, mas ele vai lá e já dá uma esquisinhadinha. Ele tá se lembrando da matéria passada? Ele tá te perguntando, né? Tu lembra da matéria passada? É isso que ele tá te perguntando. Czão é igual a Q sobre ΔT. Essa primeira parte é light. Eu sei que o Czão vale 150. Ambos estão em calorias, tá vendo? Tá usando caloria, vai dar para achar a variação de temperatura. Só que essa variação de temperatura vai ser em... Olha que perigo. ΔT é igual, posso, né? Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo, que tá gostoso, né? 1300 sobre 5, 260? Beleza. O risco é ser um ABCDE ter o 260 lá, né? Geralmente o cara não tem sangue frio para analisar. Opa, será que essa é a pergunta que ele fez? Porque ele perguntou em... Como é que eu relaciono uma variação em Celsius com uma variação em Fahrenheit? Pegando as formuletas, né? A gente lembra que 5 de variação em Celsius corresponde a 9 em Fahrenheit. 160 corresponde a X. Eu estou multiplicando por 12 mais 40 por 52. 52 vezes 9, 450 mais 18. Yeah! 468 graus Fahrenheit de variação. Essa era a resposta. Eu vou te confessar que se tu fez a primeira parte e chegou nos 260, eu estou super orgulhoso. Sinceramente. Aí se tu lembrou ainda da outra parte, né, que já foi a prova passada, aí, pô, eu fico todo bobo. Tinha mais? Não tinha mais tarefinha? Essa tarefa aí é uma tarefa de dar orgulho. Vamos que vamos!